Em 1868, o mundo parecia encurralado, obrigado a fazer uma escolha quase impossível. De um lado, a ciência avançava a passos largos e, do outro, a fé religiosa tradicional exigia obediência cega. Parecia que a razão e o espírito iam bater de frente sem volta. Mas Allan Kardec propôs uma saída completamente diferente. A gente vai mergulhar agora em A Gênese, o último livro da codificação, e entender como essa obra construiu uma ponte onde a maioria só enxergava um muro intransponível. E para entender o peso disso, precisamos voltar no tempo e olhar para a metade do século XIX. A sociedade intelectual daquela época estava literalmente rachada ao meio. A gente tinha embates fortíssimos entre as leituras religiosas ao pé da letra sobre a criação e, do outro lado, descobertas científicas explosivas que pipocavam todos os dias. A pressão era absurda. A sensação era de que para ser racional era preciso jogar a fé pela janela e para manter o sagrado era necessário fechar os olhos para as evidências. Essa linha do tempo mostra bem a panela de pressão que era aquele momento. Em 1859, Charles Darwin publica A Origem das Espécies, sacudindo as bases de tudo o que se sabia sobre a biologia. Logo em seguida, em 1862, a geologia, com Lord Kelvin, começa a calcular a idade da Terra, e não eram mais milhares de anos, mas sim muitos milhões de anos. É bem nesse caldeirão fervente, em 1868, que Kardec lança sua obra. A ideia não era escolher uma trincheira, mas tentar harmonizar essas forças que pareciam grandes inimigas. Parte 1. O último grande livro e o fechamento da codificação. E assim nasce o quinto e o último livro da codificação espírita. Tem um detalhe humano muito tocante aqui. Esse texto foi escrito por um homem já bastante doente, que viria a falecer de um aneurisma apenas um ano depois, em março de 1869. Essa assinatura dele marca não só um testamento intelectual, mas uma virada de chave gigantesca. Enquanto os livros anteriores focavam na moral, na filosofia e na prática, aqui o olhar se volta para o cosmos, para investigar as origens do universo e as leis fundamentais da natureza. Parte 2. Os três pilares: Gênese, milagres e predições. A ambição desse livro é simplesmente enorme. Ele tenta pegar temas clássicos, que sempre foram um monopólio da religião, e colocar tudo dentro de um quadro de lógica, racionalidade e observação rigorosa. A estrutura se apoia em três pilares básicos. Primeiro, a Gênese, que busca reconciliar a formação física do mundo com a ciência. Segundo, os milagres, um esforço para entender os eventos aparentemente sobrenaturais. E terceiro, as predições, que tiram todo o misticismo da profecia e olham para ela como pura causa e efeito. É uma tentativa fascinante de dar uma base lógica para o mistério. E olha, a visão sobre os milagres é com certeza um dos pontos mais geniais. O livro não vê os milagres como uma quebra mágica das leis do universo. Não há uma suspensão da física. Para a obra, um evento considerado miraculoso é só a manifestação de uma lei natural que a ciência e a humanidade ainda não conseguiram entender. O extraordinário não está fora da natureza. O que acontece é que o nosso conhecimento é que ainda está incompleto. Faz muito sentido, não é? Parte 3. Mitos e polêmicas históricas. O que precisamos saber? Agora, a gente precisa esclarecer um grande mito e mergulhar em um verdadeiro mistério editorial. Existe uma frase super famosa: a fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão. A maioria das pessoas tem certeza absoluta de que isso brilha logo no comecinho de A Gênese. Mas adivinhem só, não está lá. Essa citação maravilhosa pertence, na verdade, a outro livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. É uma confusão super comum, até porque a frase captura com perfeição a essência de tudo o que a Gênese tenta nos ensinar. Outro ponto fundamental é a grande controvérsia das edições. A quarta edição, publicada em 1868, foi a última revisada pelo próprio Kardec enquanto ele estava vivo. Já a quinta edição, que saiu em 1872, anos depois do seu falecimento, apresenta cerca de 126 alterações em relação à versão anterior. Esse é um debate histórico fartíssimo e contínuo dentro do movimento espírita até hoje. E sem tomar nenhum partido aqui, é crucial conhecer esse contexto para entender a própria história do movimento. Parte 4. O que envelheceu e o que permanece. Uma análise honesta. Então, pensando com verdadeira honestidade intelectual, o que de fato continua valendo hoje? Kardec era inegavelmente um homem do seu tempo, trabalhando com a ciência que tinha à disposição no século XIX. Na geologia da época, por exemplo, falava-se em períodos de transição, enquanto hoje a ciência calcula a idade do nosso planeta em cerca de 4,5 bilhões de anos. Na biologia, ainda se debatia conceitos como a geração espontânea, algo que a genética moderna e a biologia molecular já superaram completamente.
é absolutamente natural e esperado que esses detalhes técnicos específicos tenham envelhecido. Portanto, o ponto mais importante de todos é este. Kardec não tentou nem conseguiu prever as descobertas exatas da ciência moderna. O seu verdadeiro brilhantismo e o grande legado dessa obra não estão nos detalhes de laboratório, mas sim na postura. A humildade intelectual para reconhecer os nossos limites, a recusa aos dogmas cegos e a coragem metodológica de fazer a fé dialogar constantemente com a razão. Essa coragem, sem dúvida alguma, não envelhece nunca. Parte 5. Ciência e fé hoje. O debate que continua. E esse esforço gigante para harmonizar os fatos empíricos com o profundo significado espiritual não ficou preso lá no século XIX, não. Vejam como grandes mentes modernas continuam nessa trilha. A gente tem figuras como Georges Lemaitre, que era ao mesmo tempo padre católico e o físico responsável pela teoria do Big Bang. Temos Francis Collins, o brilhante geneticista à frente do projeto Genoma Humano, e pensadores como Stephen Jay Gould. A proposta de fugir dos extremos, evitando tanto a religião dogmática quanto o materialismo estrito, continua sendo um caminho riquíssimo nos dias de hoje. Vivemos em uma época onde uma nova onda de polarização parece forçar todo mundo a escolher um extremo. Mas o estudo sério que essa obra propõe funciona como um lembrete de ouro. A verdadeira busca espiritual não exige, em momento algum, que a gente abandone a inteligência, o senso crítico ou o respeito absoluto pelos fatos do mundo natural. Para encerrar a nossa jornada por este testamento intelectual, fica essa provocação no ar para a gente pensar. Será que aprender como o universo realmente funciona, descobrir a idade das estrelas e a complexidade da biologia afasta o ser humano do divino? Ou será que o avanço da ciência atua de uma forma diferente, purificando a nossa forma de crer, libertando o pensamento das superstições e nos aproximando da verdadeira grandeza das leis da natureza? Fica aí a reflexão. Se essa análise despertou a vontade de ir ainda mais fundo, não deixem de acessar iaespírita.com.br para muitos outros conteúdos e estudos detalhados. E fiquem de olho no nosso próximo encontro, o episódio T2 e 6, onde vamos fechar esta temporada explorando a fascinante biografia de Allan Kardec. Um grande abraço, bons estudos e até lá!